Salve, rapaziada, mais um vídeo muito difícil pra gente fazer hoje aqui nessa segunda-feira pela manhã, após mais uma derrota, né, do Vasco no Campeonato Brasileiro, 10ª derrota, né, em 15 jogos, é inacreditável o ponto, né, que o Vasco chegou dentro da competição, o pior disparado início de Campeonato Brasileiro aí da história do Vasco, numa Série A, né, numa primeira divisão. Vamos falar um pouco sobre o jogo, sobre a estreia do Ramon Dias no comando da equipe, sobre a estreia do Guerry Medel, como que o Ramon Dias viu a equipe ontem, né, ele que deu uma entrevista coletiva ali, falando, né, sobre o jogo. Vou dar minha opinião, vou falar sobre a escalação, vou falar sobre alguns jogadores, vamos falar sobre a situação de tabela, né, que é muito, muito, muito preocupante, né, na minha opinião, só um milagre agora para salvar o Vasco aí dessa queda, né, desse rebaixamento para a Série B. Ainda dá, mas está cada vez mais difícil, né? E também vamos trazer novidades aí sobre o mercado da bola, né? Porque o próprio treinador, né, o próprio Ramon Dias, ontem nessa coletiva de imprensa que ele concedeu após a derrota, né, ele soltou o verbo e ele falou, cara, tem que trazer jogador, né? A gente está aí na expectativa que as contratações que vão ser feitas essa semana, né, que os reforços que vão chegar essa semana possam tirar, né, o Vasco dessa situação deplorável e assustadora que o clube se encontra nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar sobre os nomes que devem ser apresentados ainda hoje e sobre os outros, né, que podem estar chegando aí no decorrer dessa semana aí que a gente tem pela frente, lembrando que é a última semana que a janela estará aberta aí para contratações para esse Campeonato Brasileiro. Então é a última chance, né, a última cartada que o Vasco vai ter aí para poder reforçar o elenco e tirar, né, o Vasco dessa situação aí de um possível 5º rebaixamento na nossa história para a Série B. Lembrando que ano passado, né, o Vasco tinha ficado na Série B, né, então para mim é até mais um rebaixamento, né, mas não dá para contar dessa forma. Mas enfim, quero convidar todos vocês a assistirem o vídeo aqui até o final. Sei que tá todo mundo como eu, chateado, triste, assustado com a situação, né? A gente não esperava que o Vasco fosse estar vivendo isso, então peço que vocês assistam o vídeo até o final, deixem nos comentários a opinião de vocês, que é super importante, né? Como sempre, a gente tenta aqui, né, deixar o torcedor bem informado, mas também dar opinião, queremos saber o que você está pensando sobre o momento do Vasco, né? Que você acha que o Vasco consegue sair dessa situação, deixa nos comentários. E pedir para a galera, como sempre, né, colaborar, ajudar o canal a ter cada vez mais voz ativa, ajudar o canal a cada vez mais crescer, para a gente poder pressionar e cobrar por mudanças. Então peço para que você deixe o like e se inscreva, né? É importante demais aí o maior número de vascaínos possíveis por aqui, para a gente poder cada vez cobrar mais, pressionar mais. Eu sei que a gente foi sim favorável à SAF, a grande maioria dos torcedores foi favorável à SAF, e agora a gente está dando aqui a cara a tapa, né, para poder cobrar por mudanças dentro do nosso clube. Então se inscreva, ativa o sino das notificações. Quem puder compartilhar também, compartilha aí o vídeo. E bora começar o vídeo falando sobre o jogo de ontem, né? Uma partida que a gente esperava mudanças radicais na atitude, na forma de jogar. Teve mudança? Teve. Teve melhoria? Teve. Mas não o suficiente para que o Vasco saísse com a vitória, cara. E para mim, ontem, o Vasco teve condições até de vencer, tá? Não faltaram ali oportunidades que foram desperdiçadas, principalmente pelo centroavante Figueiredo, né? Que para mim... Desculpa a pessoa do Figueiredo, meu conterrâneo de Niterói, mas desculpa, Figueiredo, você não é titular hoje num time nem de Série C de Campeonato Brasileiro. É um fiasco ver um jogador vestindo a camisa do Vasco e jogando da forma que você joga, cara. Cabeceia de olho fechado. Tiveram algumas oportunidades ali, cara, que um jogador de nível médio para baixo teria feito gols, cara. Sinceramente, jogadores do nível de Juan Cruz, porra, Pedro Raul, com certeza teria feito gol na partida de ontem. E é brincadeira o que o Figueiredo foi capaz de fazer, né? Chutando bola para arquibancada, cara a cara com o goleiro, cabeceando pro alto. Realmente horroroso. É um lixo o futebol apresentado pelo Figueiredo, mas não para por aí, né? Eu acho que as escolhas ontem do Ramon Dias na equipe titular provavelmente tiveram um dedo externo, né? Teve dedo do Abel Braga, provavelmente, talvez tenha tido o dedo do Paulo Brax, porque você entrar em campo ontem com uma dupla de zaga, com 2 meninos da base, que não vinham jogando, né? O Miranda, é absurdo, cara, é absurdo. Mais uma vez peço desculpa à pessoa, o CPF, mas é um absurdo um jogador de 21 anos de idade sentir cãibra com 10 minutos do segundo tempo. Zé Vitor
desculpa também, mas, porra, chegando de primeira em todas as jogadas contra o atacante do Atlético Paranaense. Levou um cartão amarelo no primeiro tempo, cara, que chegou atrasado, mas não chegou atrasado, não. Chegou muito atrasado na jogada. E não sei como ele não foi expulso ontem, porque todas as jogadas o Zé Vitor chegava atrasado. E aí fez um pênalti, né, infantil, um pênalti de menino de sub-10 não faz, de sub-15 não faz. E, cara, eu acho que ontem, de positivo pra mim, a estreia do Gary Medel, acho que estreou bem, mostrando ali que tem condição de ajudar. Acho que o Jair teve ali uma participação também importante, acho que o Orediano até participou mais do jogo, né, buscou mais ali a partida, e o Peck, e o segundo tempo, acho que o treinador demorou para mexer. Quando entrou o Marlon Gomes, o time melhorou, mas mais uma vez, né, o Figueiredo perdendo oportunidades, perdendo gols, demorou demais para colocar o Ryan em campo, tá? Demorou demais para o menino entrar ali na vaga do Figueiredo. E mais uma vez o Vasco aí sendo crucificado pelos erros individuais, por erros infantis, por um elenco extremamente mal planejado pelo senhor Paulo Brax. Inclusive, diga-se de passagem, né, um executivo de futebol que há 2 meses atrás disse que esse elenco, tá? Esse elenco agora, sem Medel, já estava 110% pronto para o Campeonato Brasileiro. E tá aí o resultado, né? Mais uma derrota. A gente vai falar sobre a coletiva de imprensa já, né? O Ramon até falou que o Vasco conseguiu bater de frente, né, com o Atlético Paranaense, e até conseguiu, tá? De certa forma até conseguiu, até um certo momento do jogo ali, mas quando o Vasco desperdiça oportunidades, o Vasco dá a chance pro adversário criar chances de gols, cria nessas chances, faz os gols, e aí essa derrota aí, né, colocando o Vasco, sacramentando o Vasco na última colocação do Campeonato Brasileiro. É o lanterna da competição com um jogo a menos, diga-se de passagem, mas ainda assim, mesmo se não tivesse um jogo a menos, o Vasco estaria na zona de rebaixamento, mesmo vencendo aí a partida de ontem. E a situação de tabela que é a seguinte no momento, né? O Vasco aí hoje é o 20º colocado, com míseros 9 pontos. O Vasco é o único clube da Série A que tem menos de 2 dígitos na tabela, né? Que tem menos de 10 pontos. O Vasco tem 9 pontos com 15 jogos, 10 derrotas, 2 vitórias e 3 empates. Na 19ª colocação vem o América Mineiro, que é um adversário direto aí que a gente vai jogar daqui a algumas rodadas, o jogo adiado, que vem com 10 pontos na tabela, né? O América Mineiro, nessa rodada agora, eles acabaram empatando com o Flamengo, quase venceram, né? Podia prejudicar ainda mais a situação do Vasco. Em 18º vem o Coritiba, com 11 pontos, Coritiba que joga hoje em casa contra o Fluminense, Coritiba vencendo, pula para 14, empata com o Bahia que é o 17º colocado com 14 pontos, né? Em 16º, que já fora da zona de rebaixamento, veio o Goiás que venceu nessa rodada o Cruzeiro fora de casa, pulou para 15 pontos, ou seja, o Goiás já tem 6 pontos de vantagem para o Vasco. O Goiás tem um jogo a mais, mas beleza. Mas o futebol que o Vasco está jogando, irmão, o time tem um jogo a mais, 5 jogos a mais não faz diferença. Mas enfim, o Goiás tem um jogo a mais, tem 15 pontos, 6 pontos de vantagem. Aí depois, na 15ª colocação, vem o Corinthians com 16 pontos e um jogo a menos também. O Corinthians tem o mesmo número de jogos que o Vasco, então o Corinthians aí, que é o nosso próximo adversário no sábado que vem, tem 7 pontos de vantagem do que o Vasco, com o mesmo número de jogos. E ali na frente do Corinthians vem o Santos, com 17 pontos, 16 jogos, né? Um jogo a mais que o Vasco. O Santos empatou nessa rodada com o Botafogo, que é o líder da competição. E depois ali vem Atlético Mineiro e Cuiabá, né? Não vou nem comentar, porque o Atlético já tem 21 pontos e o Cuiabá tem 22, tá? Então o Cuiabá já despontando também, né? Conseguindo criar essa gordura e ali para poder garantir a permanência na Série A. Então a situação deplorável, uma situação assustadora, né? E após o jogo terminar, o Ramon Dias veio para a coletiva de imprensa, como eu falei, ele não elogiou jogadores, né? Mas ele falou que o Vasco ele conseguiu, de certa forma, bater de frente contra o Atlético Paranaense, que hoje é ali o 5º colocado da competição. De certa forma, eu até concordo em parte com o Ramon Dias, mas de certa forma eu também discordo, porque o Vasco desperdiçou oportunidades porque ele escolheu peças erradas, né? Você manter Figueiredo em campo, Zé Gabriel, 2 meninos da base no setor de zaga, o Léo Jardim, cara, que já... Desculpa, Léo Jardim, mas, porra, vamos testar o Ivan, um goleiraço, nível seleção brasileira. Então, eu acho que o Ramon ali, de certa forma, por pressão, talvez, do Brax, do Abel, escolheu jogadores errados, peças erradas, demorou para mexer na equipe. E aí o Vasco acabou perdendo, né? E nessa coletiva ontem, o Ramon foi perguntado sobre a expectativa, né? Sobre o que ele pretende fazer com a equipe. Ele falou que pretende ainda trabalhar mais intensidade, parte física, né? Precisa melhorar muito. E ele falou sobre reforços, sobre contratações. E ele foi claro, foi explícito
disse ali que a equipe precisa desses reforços, precisa dessas contratações, espetando, né, o Paulo Brax, mostrando que o Paulo Brax é um profissional de capacidade fraquíssima, né, devido ao planejamento. O Vasco ontem não tinha nem o meio atacante, nem o centroavante. O Vasco foi pro jogo sem centroavante, parceiro. Liberou o Pedro Raul, vendeu o Aguinaldo, liberou o Juan Cruz, ou seja, Figueiredo, que até outro dia era lateral direito e cabeça de área, jogou de centroavante ontem, né? Que é coisa de maluco, né? Mas enfim, o Ramon confirmou que o Vasco vai contratar essa semana, que é a última semana da janela de contratações, né? Mas eu vou deixar claro o seguinte, né? Hoje o Vasco deve apresentar já alguns jogadores. A tendência é que ainda hoje o Vasco apresente o lateral esquerdo Jefferson, o meia Bruno Prachedes, o Paulinho Paula, meio atacante também que tá chegando do mundo árabe, e o atacante Sebastião Ferreira. Mas desculpa, essas contratações, para mim, são todas contratações nível Paulo Brax. Para mim, são todas contratações que chegam para compor elenco. Nenhum desses jogadores, para mim, na minha sincera opinião, chega para resolver o problema. Chega para poder tirar o Vasco da situação que se encontra e manter o Vasco na Série A. E aí você vai me perguntar, pô, Mário, então quem são esses jogadores? Para mim, jogadores talvez do nível do Jorge Carrascal, que o Vasco está negociando, talvez do nível do Michael Santos, que é o atacante uruguaio, que o Vasco também segue negociando do Talheres. Mas desculpa, irmão, são apenas talvezes, não são aí jogadores que a gente pode garantir que vão tirar o Vasco da situação. Não é um jogador do nível do Lanzini, do Felipe Coutinho, do zagueiro Lian, que o Vasco precisa contratar zagueiro, diga-se de passagem, porque não adianta você ter o Léo e o Capasso para serem titulares e você não ter reserva. Paulo Brax trouxe o Maicon, que é uma carta fora do baralho, já mostrou ontem que não vai jogar. Então o Vasco precisa nessa semana, ir ao mercado e trazer realidade. Ah, o Jorge Carrascal é uma boa realidade? Para mim é uma boa realidade. É um jogador que pode chegar e pode entregar muito. Ajudar muito na criatividade, ajudar muito ali no setor de meio de campo. Michael Santos é uma realidade? Para mim é uma realidade, Michael Santos. Por que eu digo isso? Porque é o atual artilheiro do Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino não é moleza. É um jogador que vai trazer movimentação, é um jogador que vai trazer uma nova realidade pro ataque do Vasco. Mas não pode parar por aí, precisa de um zagueiro, irmão. Ficou evidente e claro ontem que precisa de zagueiro. Não dá pra gente depender de Miranda e Zé Vitor. Ah, Mário, porque agora já tem o Maicon e o Bambu lá. Irmão, desculpa, mas Maicon e Bambu são invenções do Paulo Brax, com o aval do Abel Braga, com o aval do Luiz Melo, todos patetas, né, que comandam o futebol do Vasco hoje. Então, apesar do Ramon ter cravado ontem, nessa coletiva de imprensa pós-jogo, que vão chegar contratações, eu acho que essas contratações precisam ser reforços, como eu falei. Michael Santos, beleza. Carrascal, beleza. E aí, volante, vai trazer Jailson do Palmeiras, jogador que não é aproveitado pelo Abel Ferreira, vai trazer Leonaldo da Ponte Preta? Apostas, irmão, apostas. O Vasco precisa de realidade. Então essa é a situação que o clube se encontra no momento, né? Lembrando que o Vasco também fez uma proposta pelo meio atacante, que pode jogar como atacante argentino Ezequiel Boulaide, jogador que está atuando na Holanda. E a gente fica nessa expectativa que hoje o Vasco contrate, que amanhã os jogadores cheguem ao Rio de Janeiro e que sábado que vem todos estejam em campo contra o Corinthians. Todos estejam em campo para poder tirar o Vasco dessa situação, porque o Vasco perdendo do Corinthians no próximo sábado, o Corinthians, que é o 15º colocado, vai abrir 10 pontos de vantagem do Vasco. 10 pontos. São 4 rodadas. 4 rodadas com 4 vitórias do Vasco e, no caso, 4 derrotas do Corinthians. Ou seja, cara, como eu falei no começo, dá para sair da situação? Dá. Mas primeiro, precisa contratar bem. Trazer jogadores que estão em atividade e jogando bola. E segundo, o Vasco vai precisar de coragem, o Vasco vai precisar de entrega, de dedicação, de punho firme. O Vasco vai precisar de jogadores com culhão, com DNA de Vasco. E tudo isso a gente não tá vendo no momento. A gente viu o Medel ontem com muita dedicação. Mas só o Medel não vai dar conta, irmão. Só o Medel não vai entregar. Então, para mim, tudo isso tem que ser feito urgentemente. Essa semana é tarde demais, mas ainda dá tempo. Temos aí ainda 22 rodadas pela frente, né? 23 jogos, eu acho, 23 jogos pela frente. E, cara, a realidade é essa. A gente vai ter que ter um aproveitamento de time praticamente campeão brasileiro. A gente vai ter que ter um aproveitamento parecido com o do Botafogo nesse início de competição, pra gente poder aí fazer 36 pontos
chegar aos 45 e sair dessa situação deplorável que o Vasco se encontra dentro do Campeonato Brasileiro. A gente vai ficar de olho agora a manhã inteira, até ali às 2, 3 da tarde, no que está acontecendo. A gente vai estar apurando aí as negociações com o Carrascal, com o Michael Santos, com o Ezequiel Boulaydê, situação aí de chegada do Bruno Praxedes, do Sebastião Ferreira, do outro lado, o Paulinho Paulo. Todos os jogadores já estão no Rio de Janeiro, então a gente vai estar apurando tudo isso. Vamos trazer para vocês aqui no vídeo de hoje à tarde, ali por volta das 4 horas. Então fique ligado, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixa o like. Vou deixar um recado agora com vocês aqui da nossa parceira Bet77. Você que quer fazer apostas aí em qualquer jogo, não só jogos do Vasco, se você quiser fazer aposta em qualquer partida, Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil essa semana aí, terça-feira tem Corinthians e São Paulo, lá na Bet77, eles estão dando R$50 só para você se cadastrar. Não precisa pagar nada, botou lá o cadastro com esse link que tá aqui, ó, Cruz Maltino 77, você já ganha R$50 e qualquer depósito que você fizer, você ganha 100% de bônus lá em cima do seu primeiro depósito. Então, quando quiser, corre lá, deixar aqui, ó, o link para vocês no primeiro comentário fixado, só você clicar, se cadastrar, tirar proveito dessa parceria, beleza? Então é isso, hoje à tarde a gente volta aí com mais notícias do Vasco. Muito obrigado pela presença de todos vocês, se inscreva no canal, quem puder deixa o like, compartilha. E vamos pra cima, porque a esperança é a última que morre, irmão. A gente, como vascaíno, tem que acreditar até o final. Se Deus quiser, aí as coisas vão melhorar essa semana aí com as contratações que vão estar chegando. Então fiquem ligados aí que hoje à tarde a gente volta com mais notícias. E hoje à noite a nossa live aí, com certeza, a gente vai estar aqui 8h30, marcando presença, né? Falando de Vasco. A gente vai trazer sempre para vocês o que está acontecendo, dando a nossa opinião, independente de críticas, independente do momento que o clube vive. A gente é Vasco acima de qualquer coisa e isso nunca vai sair do nosso peito. Um abraço, tamo junto, até mais tarde, valeu!